Você sabe qual é o segredo das grandes marcas para gerar conexão e senso de pertencimento em seus clientes? No episódio de hoje, nosso convidado Eric de Carvalho, consultor, professor universitário e doutor em Ciências da Comunicação pela USP, nos conta os segredos do bom storytelling e de como algumas grandes marcas se tornam cases de sucesso ao usar a arte de contar histórias e o marketing de conteúdo em seus negócios. Agora em No Acordo Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre contar histórias. Histórias? Como isso pode ajudar na sua marca? Já ouviu falar de storytelling? Já ouviu? Um pouquinho. Então o convidado de hoje vai falar muito a respeito disso. Então, a gente tá com um professor aqui, hein? Tem que saber o que vai falar, hein? Professor, doutor, consultor. Hoje tá de respeito o negócio. E quem tá aqui hoje com a gente, meu amor? Estamos com o Eric Carvalho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tabata. Obrigado, Danilo. Obrigada. Valeu pelo convite. Muito obrigado você de ter se deslocado, vindo até aqui, fechado sua agenda. Feito alguns alunos cabular a aula, né? Não ter aula hoje. Não ter aula hoje? Não ter, acho que eles até Eu passei gostaram. pra alguém. Passou por aqui. Professor, não dá ponto sem não. Obrigada por estar aqui. Antes da gente começar, eu acho muito válido você falar brevemente sobre a sua carreira, para as pessoas entenderem que a gente escolheu um belo de um profissional para falar a respeito. Ok, eu vou ser breve, daí qualquer coisa vocês perguntem mais, né? Então, eu sou publicitário, atuo há muito tempo, atuei muito com marketing. E aí eu fui gestor de marketing da Budweiser, da Mate Leão, da Havaianas, atuei com muitas empresas, YKK, Zipper. E aí eu queria muito dar aula, resolvi estudar, fazer um mestrado para isso. Adorei, me tornei um pesquisador, comecei a escrever também, fazer produção acadêmica, me tornei um doutor pela USP e hoje eu atuo na SPM, então eu já dei aula em todas as faculdades de São Paulo, mas em muitas, na verdade, né? Em publicidade e propaganda, ou na SPM em comunicação e propaganda, e sou consultor. Então, como consultor, o que eu tenho feito agora, vou parafrasear você aí, Danilo, é um pouco de hobby remunerado, talvez, que é consultorias. Então é muito bacana quando uma empresa fala com você e você põe o seu conhecimento também em uma certa função. Então eu ajudo a conectar as histórias desses clientes com seus públicos. É algo muito legal. E tem resultados variados sempre, né? Resultando em podcasts, em uma gestão de social media. Então sempre de acordo com a necessidade do cliente. Então é isso. Hoje é Professor, bom então... doutor, Hoje, desculpa te cortando, mas hoje é bom então, a gente vai fazer aquele momento consultoria, né? Dá pra fazer, né? Com ele. Esse é o gancho. Entendi. Você, não querendo fugir um pouco do assunto, mas dos últimos anos para cá, você tem notado uma mudança grande de comportamento com relação ao marketing ou não? Só popularizou mais essa questão? Eu noto. Acho que essa pergunta aí cabe muita resposta. Então, para o público final, uma queda da propaganda tradicional, que é aquela propaganda que a gente chama de awareness, chegou tal negócio, abriu tal restaurante. Isso é um anúncio, que é o nome clássico. E um aumento do conteúdo. Então, como as pessoas e as marcas podem produzir o próprio conteúdo via social media, Instagram, o que for, então fica fácil de elas gerenciarem o que elas querem contar e sem a preocupação com o tempo. Então, o anúncio, a propaganda é muito cara e rápida. Você tem que ser muito assertivo. E já o conteúdo não. O conteúdo você pode falar, olha, só que a gente está desenvolvendo novo produto, por exemplo. E começa a dialogar com o público. Para que é o novo produto? É para isso. Então, acho que o público está gostando de interagir com marcas e, por outro lado, a marca está interagindo direto com o público sem precisar de uma agência. Essa é a tendência. Vamos dizer então que as empresas hoje têm se preocupado mais com o infotenimento, né? Que é a informação atrelada ao entretenimento devido a ela poder interagir com a marca. Eu acho que algumas muito bem, outras nem tanto. Então, se a sua marca ela tem um gen de entretenimento, isso fica muito fácil. Então, pega cerveja, energético, marcas que falam de festa, de lazer, é fácil. Agora outras vão para uma versão de entretenimento ou de conteúdo mais informativo. Banco, por exemplo. Onde entra
o storytelling aí na questão das marcas. Legal. Conta então, para as pessoas, e até se você tiver alguns exemplos, porque eu acho que é muito válido para as pessoas se identificarem. não, tenho vários. Então, o storytelling, ele sempre existiu. Ficar definindo o que é, eu acho que o importante é assim. O storytelling é a técnica de você transformar uma história, ou fazer uma história. No audiovisual, a gente está acostumado, vou ver um filme, uma série, e aí tem uma história que se desenrola. Para marcas, é a oportunidade de você falar com o seu público, engajando o seu público. Então, toda marca tem algo a contar. Qualquer um restaurante de esquina tem uma história do proprietário, de quem frequenta lá, o que for, para contar. Isso não era feito. E hoje, devido ao Instagram, a podcasts, a TikTok, qualquer mídia, você consegue dialogar com o teu público. E falar, olha o que está acontecendo aqui. Então, quando você conecta com o teu público contando a história, ele se engaja. É a lógica de um filme ou de uma série. Então, você engaja. Engajando, você fideliza mais, o que é um clássico do marketing. Então, eu acompanho porque conheço. Eu vou para aquele bar, o cara me conhece, me chama pelo nome, ele sabe que eu sou palmeirense, vencedor. Então ele me chama e aí ele está conversando comigo, ele dialoga comigo, ele conecta comigo. E por isso que eu vou lá. Se outro lugar tiver mais barato, eu provavelmente não vou trocar. Porque eu falo, ali o cara me conhece. Então, ele conectou a história dele com a minha. É isso no presencial e no online também. Não, é muito mais gostoso quando você vai num restaurante, a pessoa te chama pelo nome, o garçom vem, te atende, já sabe que você gosta, ele vem. Isso não troca, você não troca pelo valor. Então essa história, eu acredito que engaja muito mais, né? E você estava comentando das redes sociais. O que a gente está fazendo aqui hoje é um entretenimento, né? E o que a gente quer fazer é que esse entretenimento gere conteúdo para quem está do outro lado e assista. Info. Aqui é mesmo importante. A gente não tá só entretendo, dando risada, contando historinha. Mas se deixar, eu só faço isso. Estamos aqui com o professor doutor para ensinar, passar informação da maneira que se deve. Você informando de uma forma lúdica. Tá bom, já tomei um ponto negativo. Mas vamos lá, vamos continuar. Perdi um ponto. Eu não chamo ele fazer trabalho comigo, não, gente. Não, eu não. Deixa eu quietinho. Então eu acho que assim, o nosso propósito é esse. É que alguém que está do outro lado seja corrigido como eu fui, vamos assim dizer, agora, e entenda melhor as coisas, né? Sim. Porque isso que é o que eu falei outro dia, a gente estava conversando aqui no podcast, eu falei isso. Eu falei, eu gostaria que se uma pessoa que assistisse esse podcast pegasse alguma coisa que o professor acabou de falar, que deu uma dica, um toque, alguma coisa, e aplicasse, desse certo, pronto, o nosso resultado, que é o que a gente quer, já foi feito, entendeu? Sim. Então... Não, eu creio que sim, desculpa. Imagina, né? Não, desce o... Então, para uma transmissão de informação, o formato de histórias engaja mais e aumenta a fixação. Então, claro, para um professor é muito interessante você contar casos, como a Tabata pediu, não me esqueci, e ao mesmo tempo para uma marca algo muito forte. Então, eu vou pegar um caso clássico que todo mundo conhece e algo que eu vivi, que alguns que têm acesso ao YouTube podem recorrer, né? Eu ia falar mais velhos, não, mas dá para recorrer. Então, por exemplo, o Johnny Walker é uma marca estabelecida sobre branding, que é a gestão da marca, ela sabe o que ela vai falar e ela cria histórias. E aí toda a história do Johnny Walker é basicamente para falar keep walking. O keep walking, meus alunos já ouviram muito, segue em frente, cara. Então a marca de whisky falando, dá uma respirada, toma um pouquinho de whisky e vai. E aí você tem hoje um Alok que não bebe, e o Alok ele tem parceria com o Johnny Walker. Porque apesar dele não conectar com a bebida, ele conecta com a mensagem. Porque ele tem todo um trabalho muito humanitário, que para ele é importante, um trabalho social, e falar do desenvolvimento humano para ele é legal. Então ele conectou com a história do Johnny Walker, ainda que ele não conecte com o produto. E que eu vivi, tem um caso muito interessante, eu dei aula não, né? Dei aula ainda faço. Mas quando eu estava na Havaianas, teve um anúncio que havia uma velhinha almoçando com uma garota, não sei se vocês se recordam. E aí entrou o Cauã Raymond, eu acho, ainda era mais novo. E a avó falou, nossa, por que você não faz algo com ele? Não vou falar aqui porque eu não sei o público. Pode falar o que você quiser aqui. Isso, então por que você não faz sexo com ele? Ela, poxa, avó, que isso, né? Eu nem conheço. Ué, filha, né? E fala, tipo, normal isso. E houve reclamações do público, porque uma idosa falou em sexo. E essa reclamação ganhou um grande barulho,
E a Havaianas estava lançando o próprio e-commerce no site. E aí foi necessário pelo Conar que eles fizessem uma retratação com um novo anúncio. Deles, tá bom. O que eles fizeram? Entrou a velhinha falando, olha, no último episódio algumas pessoas reclamaram que não gostaram de me ver falando sobre sexo, uma senhora de idade. Mas é normal, eu já fiz, né? Eu tenho uma neta e tal. Aí ela mexe no computador e fala, hoje eu até compro pela internet. E ela mostrou o site da Havaianas e o e-commerce. Então, o que foi uma obrigação, uma punição do Conar, virou uma oportunidade para falar, olha aqui, ó, o site da Havaianas. Então você não sabia, mas foi um anúncio de um modelo que virou, na retratação, o anúncio do e-commerce. Isso é storytelling. Eles montaram no meio de uma história muito suave o lançamento deles. Ao invés de entrar, né, com aquele negócio, com aquela ação, do que nós vamos fazer agora, como é que a gente vai abafar, não. Eles ainda deram um andamento ao que já tinha acontecido e tiveram uma sacada genial. Foi assim mesmo. Virou oportunidade. Sim. Né? E por trás tinha mentes brilhantes no qual conseguiram enxergar isso daí e fazer esse trabalho. E a empresa ainda deu o ok, né? Que é também a maior que dificuldade. A gente que tem a gente sabe que a maior dificuldade às vezes é o cliente, né? Ele barra tudo e, né, e você não consegue. Você comentou do Johnny Walker, uma outra marca também que usa muito isso é a Red Bull, né? Muito. O Red Bull te dá asas também, conectou demais e... O Red Bull, vou até comentar aqui. Então eu estudei muito pro meu doutorado o Red Bull e ao final tive que trocar de objeto, mas eu adoro e conecto muito com as histórias deles. E o Red Bull, ele tem uma mensagem global, que é o te dá asas, e aí os anúncios não são produzidos no Brasil, eles são produzidos, né, na Áustria, por vezes nos Estados Unidos, e traduzidos para o mundo. Para uma agência, isso não é muito interessante, para uma agência brasileira. Ela vai ter que só traduzir. Ok, te dá asas, só isso. Mas essas marcas trabalham com muita ativação. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Red Bull Vertical Zero, que é uma pista de skate na frente do Parque da Luz, que é um lugar bem movimentado, com os skatistas lá mostrando te dá asas. Então, vamos resumir. Red Bull fala de skate, parkour, grafite. No Rio de Janeiro eles falam de surf, eles falam de paraglide, porque lá tem um espaço para isso. O storytelling, ou a possibilidade do Rio é a paisagem. Em São Paulo não. Em São Paulo é skate e balada. Ainda assim eles adaptam o que eles querem falar para o contexto regional. Ele se conecta, a Red Bull acho que ele se conecta do A a Z em relação a esporte, a qualquer coisa, né? Pra gente não fugir do assunto e confundir as pessoas, mas aí também já tá atrelado ao arquétipo dele, né? Sim. Que então daí já seria um outro tema pra gente Mas ele conta a respeito. história, se você puxar, eu sou novo, né? Eu fiz 20 e poucos anos agora, Marlboro, né? Que na época que não existe, hoje não pode mais fazer propaganda de cigarro, mas assim, a Marlboro na época, sabe, que era o cowboy, sim, né? Venha para o mundo de Marlboro, entendeu? Isso é storytelling contado, bem contado, e fazer as pessoas terem vontade de fumar na época. Então acho que assim, por trás de todas essas grandes propagandas, tem mentes brilhantes contando ali a história da marca. Agora, vamos tentar trazer para meros mortais, pequenos empresários como nós, como uma empresa, qual seria a sacada ou o pontapé inicial dela, com o que ela tem em mãos? Às vezes não tem nenhuma agência. Parar para pensar em como contar a história a respeito dela. Porque concorda que acho que é o maior desafio? Sem dúvida. Você falar sobre você. Quais são suas qualidades, quais são os seus defeitos, como você vai se vender como profissional, até aí ok. Agora, como companheiro, como amante, como um colega para uma viagem de aventura, sei lá, já é mais difícil. Perfeito. Então, para o empresário, que não tem ainda aquela condição de estar já com uma agência para pensar nisso dela, por onde começa? A resposta curta é contrate o consultor, mas essa é uma... Na verdade... Boa! Olha, o meu GC tá aqui, vai lá no meu Instagram. Derrubei meu cartão. Agora, o que a empresa tem que fazer? Eu comento muito, né? Dou muita aula de pós. E aí você tem um perfil, nem sempre esse, de pessoas que são empresárias ou tem um negócio para tocar. Então muitas vezes você fala, eu tenho alguma formação, eu tenho um restaurante, eu quero aprender mais sobre marketing, por exemplo. E aí eu comento que
empresas familiares têm um potencial muito grande e com frequência elas não divulgam esse potencial. Então, você fala aqui, quando eu tinha uma agência, eu tive uma agência há um bom tempo, e aí eu dava muita consultoria para empresa do interior. Então, Piracicaba, Jundiaí, Presidente Prudente. Eu lembro em Presidente Prudente tinha um restaurante que ele foi comprado, tá? Agora caducou já, uma história antiga. Então ele foi comprado e o nome do lugar era Barril 116, porque o número era 116. Não é um nome que vai atrair alguém. E porque Barril também não tinha nada contando por quê? Foi comprado e quem procurou a minha agência foi quem comprou. Falei, então, comprei aqui o Barril, né? Falei, tá, vamos fazer alguma coisa com isso. E aí criamos um storytelling, né? Eu e minha equipe, que foi parar no jogo americano, para a pessoa ir lendo enquanto ela estava lá almoçando. Imagina que eles não tinham dinheiro para mídia. Então a pessoa ia lendo, como o McDonald's faz, e falava, conectei. E era uma história de um senhor que ia lá e estava numa vila e comia. Mas o que foi criado? Na falta de elementos, foi criada uma história conectando com o nome, que era o lugar onde você ia se encontrar com seus amigos e saciar e ficar bem. Então, comer e happy hour. Isso porque não havia história. Quando você tem a história, quem foi o criador? Foi meu pai. Meu pai veio da Espanha. Pô, então a sua padaria tem que ter paella. Seu pai sabe fazer paella? Sabe. Domingo, paella. E aí passa na TV Real Madrid. Daí a pessoa fala, nossa, vamos lá na padaria do Espanhol. Era uma padaria e vai virar a padaria do Espanhol. Porque seu pai Manolo já não tá ali. Agora quem toca é você, que é um brasileiro. Amanhã é teu filho, que é o neto do Manolo. Aí faz o mascote do Manolo, olha lá, a padaria do Manolo. Então um pouco de reconheça a tua história. Isso pede um distanciamento. Mas esse distanciamento, colegas, outras pessoas podem olhar e falar, como que eu te ajudo? Qual que é a tua história? O que eu consigo trazer de diferencial para cá? O que é só aqui tem? Aqui a gente é expert nisso aqui. Então, enfatiza, dá os nomes. Para uma cidade pequena, para uma praça pequena, isso é muito fácil de fazer, porque as pessoas falam, João, filho de quem? João, filho do Moraes, né? Então fica fácil você fazer uma busca pela árvore genealógica. Então essa história já está contada. É só você mostrar essa história adiante. Desculpa, olha para lá. Não. Essa câmera é sua. Isso, aqui, todo é o público. todo no Pode nosso... levar depois quando acabar o episódio da câmera. Eu acho que essa história que você falou é assim, a gente tendo agência, a gente tenta cada vez mais passar isso pros clientes, que realmente é isso. Porque todo comércio, principalmente quando ele é de família, ele tem uma história bonita. Uhum. Ele tem ali os altos e baixos, ele tem um momento no qual virou a chave, ele tem um prato que foi feito pela avó, que eles vendem ali. Então tudo isso dá para ser usado, né, no marketing. Dá para ser usado muito no marketing. Uhum. Então quando a pessoa conta ou da dor dela, ou por que ela chegou ali, ou como ela conseguiu. Ah, porque a minha avó fazia o melhor pão de queijo e eu resolvi, sabe? Peguei a receita da minha avó e fiz. Tem, só que o difícil é colocar isso na cabeça do empresário. Mas olha, Daniel, você falou uma coisa que me recordou algo que eu deixei de falar aqui, que é a questão da empatia. Então se a pessoa fala, nossa, que fotos bonitas em preto e branco. Pois é, foi minha avó que fundou aqui. Ela cozinhava lá no fundo. Olha o tamanho que é o restaurante hoje, por exemplo, né? E aí a pessoa começa a conectar, por vezes, hoje, claro, pelo Instagram, mas pelos quadros na parede, pela história que está ali no local, por exemplo, e fala, poxa, que legal, minha avó também veio de tal lugar. Minha avó comia aqui. Ou então, que legal, sua avó deu duro, hein? Então, sentir as dores ou entender um pouco que não é só business, nada contra business mesmo, mas contra o lado de alguém falar isso aqui é impessoal. Não, todo negócio é pessoal. Você acabou de comentar, a rede do frango assado, ela tem as imagens do primeiro, quase todas, o primeiro contando a história. Da linha do tempo. Da linha do tempo, contando a história do cara que fundou. O do KFC construiu inteirinho a história dele lá no Kentucky, que fala, né? Como que ele começou a fazer o frango. Então, vamos colocar aqui para restaurante, é mais fácil?
Tá. Porque você pode trazer... minha cabeça Vai já puxar viajou. o mais difícil agora. Não, minha cabeça já viajou, até pensando na questão de uma receita que é o carro-chefe da casa. Por que surgiu essa receita? Então, vamos fazer um vídeo pensando em... contando a história, o porquê surgiu e por que até hoje é o carro-chefe, enfim. Isso aí, beleza. Agora, virei dentista. Não tenho ninguém de histórico na minha família da profissão. Simplesmente decidi ser dentista. Montei a minha clínica e vou ser dentista. Vamos lá, né? É um desafio. O que eu acho? Eu acho que... Estudo de caso, ao vivo, gente. Eu vou deixar pro professor. Eu Responde gosto, essa, professor. imagina. Eu ia responder, mas vou deixar o senhor responder. Minha vida é isso. Então, prestadores de serviço que não são profissionais liberais. Então, eu tenho uma oficina mecânica. Ok. Igual restaurante. Então, eu tenho um local, eu consigo fazer isso. Alguém que começou agora, que história ele tem para contar? Ok, isso não vai entrar como storytelling inicialmente. Mas essa ali, a dentista, fala: eu estudei na USP. Eu fui o melhor professor, o melhor aluno de tal lugar. Então, ele conta porque aquilo é a história tem marcos, como o Danilo falou, e ela tem legitimação. Essa legitimação pode vir, por exemplo, por diploma. Agora, não é meu universo, mas eu tomei conhecimento, por um acaso, que tem dermatologista fazendo milagre com o Instagram, sabe? Falando: olha só o que eu tô fazendo. Em vez de fazer residência, veio fazer um tour aqui, deu um nome em inglês, assim, e falou: vem aqui que você passa uma semana de imersão e paga tanto por imersão, caro. E aí tem dermatologistas que estão trocando algo necessário, que eu vou fazer residência, eu vou fazer um tour lá, naquele brand. E aí essa dermatologista está vendendo, eu não sei o nome dela, então não estou protegendo, tá? Você não é cliente dela? Não sou mesmo. Tenho problemas de pele. E, apesar de ter uma ótima cunhada... Inclusive, acho que você devia fazer uma consultoria para ela. Ó. Ela, mas ela está indo bem. Vai dar um match Ela tá indo bem. Ela é uma nativa digital, porque ela se tornou tão rápido uma referência que agora pessoas estão abrindo franquias do consultório dela, que ela vai fazer como um franqueado. Então, como o Outback, você sabe, o Outback te autoriza. Ela acompanha, vê se seguem tudo que ela pede e autoriza e vende a franquia. Então, é muito curioso. É um caso de uma profissional liberal que virou uma marca e essa marca virou uma franquia. Em termos de negócios... Mas ainda está em ascensão isso daí, ainda não pegou. Não, mas as pessoas estão conseguindo agora fazer o seguinte, o que o professor acabou de falar é o seguinte: se eu estiver errado, já pode corrigir, que a Tauta já me corrigiu, a honra é de corrigir, vez ela me corrigir você, né? O que está acontecendo? As pessoas estão tentando desvincular o nome do profissional liberal. Eu sou o Danilo, que eu faço unha. Tá? Aí, assim, eu comecei a criar uma marca. Aí eles estão querendo tirar o nome pra virar uma marca. Porque hoje tá conseguindo fazer isso. Então, muitas pessoas elas vão lá, dão a cara, ela vira aquela marca dela, aí ela tá conseguindo desvincular, e deve ser mais ou menos o que tá acontecendo com essa moça. Ela começa a conseguir abrir franquias, ou com o nome dela mesmo. Não, eu não vejo que desvincula, eu vejo que fortalece. Desvincula, que eu falo assim, fortalece, não é ela que tá lá. Que as pessoas acreditam que precisa do nome dela para trazer clientes. Não, eu falo, então eu posso ter me expressado errado. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não precisa dela estar lá. Ela está conseguindo, com o nome dela, abrir outras franquias que outra pessoa está atendendo em nome dela, vamos assim dizer. Exatamente por ela fortalecer o nome dela virou um sinônimo de qualidade. Que mesmo na ausência dela, você fala: mas ela atestou. Ela não deixaria esse local levar o nome dela se ela não desse o aval. É essa a lógica. É como um método que eu nunca fiz, de uma massagem que fala que faz eliminar, redutora, método Renata França. Tá. Que ela cobra caríssimo e você tem que ser certificada para poder utilizar, que você faz este método revolucionário que perde líquido e fica linda, maravilhosa, mas é o método Renata França. Então, assim, para você ter este nome,
você tem que pagar muito caro pela massagem e também muito caro para ser certificada por ela. Ela patenteou uma técnica, provavelmente. Exatamente. Eu acho que o caminho já foi dado, né? Como começar um storytelling. É sentar com calma e contar uma história, o porquê que você começou o teu negócio, qual foi o fundamento, a procura dela, do teu negócio, do ramo, do nicho que você se encontra, para começar a usar isso a seu favor para trabalhar a marca, certo? Sim. E depois? Porque você não pode ficar também só em virtude disso contando. A partir do momento que eu contei a minha história, por que eu montei o meu negócio, tudo bem. E a dificuldade depois das pessoas darem continuidade nesse enredo? Eu acho que não há uma dificuldade, mas você está falando por empresário, né? Sim. Eu acho que você usa o storytelling, como eu falei, ele não é eu fiz uma ativação, não é algo assim tão pontual. O storytelling é uma técnica, ele perpassa, né? Então, claro que um grande uso é um uso institucional para um lançamento, por exemplo, de algo. Ou para um relançamento. Aí, Então, esse seria o pontapé inicial, como você comentou, Tabata. Vou abrir um negócio. Putz, já tenho um negócio. Como que eu vou lançar agora meu storytelling se eu já tenho um negócio? Faz lá o lançamento da sala com o nome do seu avô, sabe? Então, você faz algo que retome, me deu uma oportunidade de contar uma história que não foi contada. Vou colocar uma placa aqui em homenagem que não foi contada. Porém, pegando o exemplo da própria Havaianas que eu comentei, eles usaram uma técnica de storytelling que no audiovisual nós chamamos de product placement, onde você coloca uma inserção publicitária de uma forma sutil e não chamando um call to action, se quiser eu traduzo tudo, mas eu não falo compre, alugue. Eu falo, Rede Globo, você está vendo a novela? Ei, amiga, vamos passear? Não, vou antes sacar aqui no Itaú. Nossa, mas que rápido, já sacou? Claro, amiga. Eu chego ali e o caixa me reconhece e solta o dinheiro. Tá? Não estou recebendo nada para falar do Itaú. É um exemplo, o professor faz isso. Então, ela falou que os caixas são rápidos. E isso passou no meio da narrativa. Então, quando a Havaianas mostrou, olha, eu sou velhinha, eu sou moderna, eu também compro pela internet, dá uma olhada, apareceu ali o e-commerce. Então, ela falou do lançamento do e-commerce sem falar, entrem, comprem pelo e-commerce, porque existe alguma rejeição a esse tipo de coisa. A não ser se você quer, você pode falar, o intervalo, ele é visto como uma interrupção hoje em dia. Isso é uma mudança do marketing, como você perguntou. Uhum. Então, eu estou vendo um filme e vem interrupção. Netflix não tem interrupção. Ou Amazon, tá? Eu vou citar marcas. Então, o streaming não tem interrupção. Eu não quero mais ver propaganda, eu não quero ver intervalo comercial. O intervalo comercial incomoda a pessoa. Mas se passa sutil e ela vê ali, ela aceita. A Globo mesmo sempre coloca em transmissões esportivas entra um nadadorzinho, uma animação de um nadador levando um logo. Fica natural no meio. Ele encaixa aquilo ali pra não ficar aquela... Não interromper a história. Que justamente. Você tá vendo que é um jogo de futebol, que é uma novela, que é o que for. Então, o que eu acho? Você não precisa ir continuando. Agora tem um formato, claro. Se você faz... Você vai conhecer muito mais do que eu. Então não vou te explicar, né, tanto, tá? Mas comentando aqui. Se você tem uma periodicidade de conteúdo, então eu tenho um Instagram, eu tenho um TikTok, o que for, e eu vou lançando isso. Isso humaniza, dá credibilidade. Então na publicidade você tem objetivos. Depende do seu objetivo, você usa uma técnica ou uma mídia. Eu quero engajar, podcast. Eu quero alcançar muita gente, meme. Então, você muda o veículo de acordo com o seu objetivo. Se eu sou uma prestadora de serviço, eu quero audiência. E uma audiência com retenção. Então, eu quero essa pessoa me acompanhando. Nossa, que legal, eu sou a fisioterapeuta. Caramba, essa pessoa está com uma dificuldade. Eu vou ali trabalhar com ela. Pô, que bacana, ela estava sem respirar 2 dias e hoje ela está muito melhor. Transmitir. Se a pessoa autorizou, se o paciente autorizou, ela está mostrando como, na prática, ela cuida do paciente dela. Então, um pouco desse cotidiano é um bom negócio para o prestador de serviço, para o profissional liberal. E para uma super empresa, em publicidade a gente fala que trabalha com territórios. Então, o Red Bull fala de aventura, de diversão.
A Heineken fala de balada. Pô, vai ter o melhor jogo que existe, que é a Champions League. Vai ter a melhor balada que existe, que é o Rooftop. Então, se ela não está lançando produtos, ela tem que falar de alguma coisa. E são os territórios. Heineken fala de balada. Budweiser tenta falar de música. Como a Heineken também. Aí você pega algumas marcas mais de varejo falando de praia, mas aí todas elas são de praia. Então acho que é isso. Acho que você tem que ter uma periodicidade de publicações em suas redes próprias. Isso serve para o empresário pequeno também. Falando não só do venha comer aqui. Tem um barzinho que eu gostava muito lá perto de casa e que ele era um lugar aberto a escritores, poetas, músicos, muito ligado a artistas. E uma história, o irmão mais velho assumiu o bar. Porque o pai deixou pro irmão mais velho. E ele mudou a gestão do Instagram e sem conhecer começou a falar, venha, hoje tem PF. Então o lugar tem PF, mas ninguém ia por causa do PF. PF é como em outro lugar, como uma padaria, talvez mais barato. E toda aquela vida, aquele conteúdo que era gerado, então tá indo lá um poeta que vai fazer um sarau, tá indo lá alguém para discutir uma causa. E isso conectava com o público. Só que aí isso morreu. Ele começou a falar, hoje tem PF, mas de novo tem PF. Tudo gerava uma experiência. Não, quando você ia lá comer, o prato era... Você ia talvez almoçar, eu nem mas... fosse comer. As pessoas não entendem do próprio negócio. Eles veem o que o concorrente faz como solução para trazer mais dinheiro para dentro. E não adapta para o negócio dele. Não faz o estudo de caso, gente. Sim. O estudo de caso, que bom que você falou assim, ele falou benchmark, mas é o estudo de caso. E aí, quem assumiu, né, não vou falar nome, mas aí dá para rastrear, o irmão mais velho, ele assumiu porque o pai deixou para ele. E ele falou, ok, aqui é rentável. E ele certamente falou, o que meus vizinhos estão fazendo? Nossa, o PF ali tá mais barato, vou baixar o preço do meu PF. Então ele diminuiu a margem de lucro dele e não tem nada para contar para a pessoa que ia lá para aproveitar a arte. Ele ia lá porque o Chico Sá, o Sócrates, o jogador ia lá. Então, Laerte, cartunista, muita gente frequentava esse lugar. E esse lugar deixou de engajar, deixou até a cara que tinha, que era do pai. Às vezes, até se o prato fosse mais caro, a pessoa continuaria indo lá comer porque tava tendo aquilo ali. Não tenha dúvida. Infelizmente, o empresário ele não vê dessa maneira, né? Ele pensa primeiro na rentabilidade, né? Ele olha demais para a concorrência. Eu acho que vocês têm que sim olhar para a concorrência para ver se ele está inovando algo, né, para você acompanhar ali, mas eu acho que essa disputa que fazem por preço, ou disputa, aqui em Atibaia acontece isso, eu acho que em São Paulo, você tá andando, daí tem lá, prato, PF, 9,90, daí o outro é 8,90, daí tem o 7,90, o 6,90, o 4,90, não, isso entendeu? não existe mais. Não existe mais, eu não tô falando muito preço, lá cara. Menos, né? Tô falando assim, começa todo mundo, ou você entra numa rua, tá todos 9,90, entendeu? Então as pessoas não conseguem mais fazer. O que você falou, antes de você falar... Deixa eu terminar. Você falou o seguinte, ele pensou no negócio e ele esqueceu da história do lugar. Ponto. Porque assim, às vezes as pessoas não iam lá por causa do prato, as pessoas não iam lá, a comida podia ser ruim, mas você chegou lá, tinha um cara fazendo, citando um poema, o outro ali fazendo um cartoon, a comida podia ser uma bosta, só que o cara tava ali vivendo aquela experiência e ele ia. Então é isso que as pessoas acham que quando passa uma geração para outra, ou não entende do negócio, ou só vê a lucratividade do negócio, onde ela derruba. Ele nem via o que era lá. Ele via a cifra que entrava e não o ecossistema da coisa. É exatamente o que eu falo. As pessoas elas não vivem o negócio. Elas existem dentro do negócio. Apenas isso. E ela vê como aquilo ali um ganho e ok. Então, já está errado. Mas por isso que está vindo uma leva grande de negócios temáticos. Eu acho que até pelo posicionamento já estar claro, tanto para a equipe, para o próprio proprietário, o que ele faz, como tem que conduzir, entendeu? E as pessoas terem que entrar naquela dinâmica. Então, fica muito mais fácil de você vivenciar aquilo, aquela cultura, e fazer com que as outras pessoas entendam. Esses dias, eu tava conversando com um cliente e eu comentei com ele dele fazer algumas coisas diferentes.
né? Aí eu citei grandes players, né? Falei do Outback, falei do Coco Bambu, falei, olha, eles têm dias que eles colocam os pratos num valor diferenciado, pratos para 2 pessoas, que ali é o famoso boi de piranha, ele coloca mais barato. Ah, mas eu não consigo fazer porque eles são uma rede muito grande. Eu falei assim, pode pensar dessa maneira. Assim, você deve ter algum produto que você tem uma margem maior e onde você pode diminuir ela. Ah, mas eu não vou ganhar nada naquele produto? Não, pode ser que você não ganhe nada naquele produto, mas você vai trazer a pessoa aqui e você tem um outro leque de produtos. Aí, é a hora que a gente tenta passar isso pro cliente, sabe? Puxando bem para a publicidade, pro marketing agora, é isso. Pô, você coloca lá a pessoa, ela vem, ela cria aquela experiência, aí ela vai no lugar, ela é bem atendida. Então ela já não vem mais pelo preço, você trouxe ela a primeira vez. Eu ainda ontem dei solução para uma cliente que ela falou, eu não pensei ainda na ação do dia do cliente, eu não queria dar frete grátis, porque se a pessoa compra de muito longe, não é vantagem para mim. Eu virei e falei assim, você só vende 3 tipos de kits, então os clientes dela gastam ou R$300, ou 500, ou R$1.000 com ela. Falei, você vai gerar um voucher para a próxima compra, com um desconto bom, porque daí ele vai ter que gastar R$600 com você, vamos colocar na compra de 300. Ele vai ter que gastar 600 para ele ter R$50 de desconto, por exemplo. Ele vai ter que gastar 1.000 para ter R$100. Aí, o que ela virou e falou? Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas entendeu? Porque das pessoas começam a ver o que o outro faz. E o outro é uma balinha, o outro vou mandar um abridor de garrafa de presente no dia do cliente e vou dar frete grátis. Que você tem que ver no seu negócio qual que funciona. Tem lugares que, dependendo do ramo alimentício, alguma coisa, você dá um desconto, funciona, e no outro você agrega alguma coisa que a pessoa fala assim, eu estou ganhando tal coisa. O almoço ganha sobremesa, não sei o quê. Você agrega o negócio, né? Por favor. Eu acho que um ponto importante é o seguinte. O storytelling, como eu falei, é uma técnica ligada ao branding, que é gestão de marca. O branding, você exalta uma marca. Já volto a falar disso. Exaltando uma marca, você usa menos recursos promocionais. Então, o marketing tem 2 frentes. Uma promocional, que incentiva o consumo na hora, a performance, como a gente fala. Pô, quer vender mais? Baixa o preço e vai vender mais. Acabou. Dá desconto no suco, sei lá, no prato e cobra no suco, né? Isso ajuda na hora. E outra que é assim, pô, eu vou ali porque ali para mim tem algum significado, que é proposta de valor. Então, se você constrói isso, ainda que o concorrente fique mais barato, você não troca. Então, é o que eu falei. Trazendo para esse empresário, o irmão mais novo que tocava fazia isso não porque ele queria ganhar dinheiro com isso. Ele adorava juntar as pessoas, ele tinha um propósito, tá? Eu nem falei antes porque o propósito está muito em alta, mas nem sempre tem um propósito, nem sempre. Mas é bom, o cliente gosta. Eu vou ali porque ali tem uma causa social, isso é bem visto, mas nem sempre tem isso. Então, ele gostava de reunir os amigos dele e talvez pela comida ser boa e barata, essas pessoas começaram a ir lá. E foi assim mesmo. Então, o Chico Sá e o Sócrates iam depois do Cartão Verde, histórias antigas. Então, eles gravavam, iam lá porque ali era um bom lugar. E ficavam ali em casa. Eles não queriam ser perturbados e ali eles estavam em casa. E começou a criar aí mais gente, meio que com boca a boca involuntário. E, de repente, vem um outro gestor que fala, vamos baixar o preço porque a gente está perdendo para padaria. Só que não é isso. Ele não ganha no almoço. Ele ganha no cara que vai lá conversar com os amigos e tomar cerveja a noite inteira e vai comer alguma coisa sem olhar para o preço como na hora do almoço. Então, o promocional, fantástico. Agora, quanto mais você fideliza, e o storytelling faz isso, se você fidelizou teu cliente, ele não troca. Vamos falar de campanha promocional fidelizada, vamos falar da Domino's. A Domino's, terça é pizza em dobro. Justamente. A gente já sabe que todas as terças-feiras é pizza em dobro. Você faz o seu pedido, acessa o QR Code, caso vocês estejam assistindo esse episódio numa terça-feira, que você saboreia a sua deliciosa pizza Domino's em dobro. Agora, se você acompanha este episódio que vai ao ar no dia do lançamento, você também pode pedir. Você já sabe da qualidade, sabe do sabor da entrega, mas só não vai ter o dobro. Mas tudo bem. O que você faz? Você pede do mesmo jeito. Eu acho que a Domino's tem que contratar você agora pro merchan. Ficou bom esse. Ficou bom? Peguei bom. O gancho? Tem que fazer. Já que já falou do vamos falar do outro.
Então, Dá um presentinho pro professor, né? Pra não ficar... Obrigado. Ó, pra você E colocar esse é um sem lá. interesse, né? Você não são quer, né? aromatizantes Esses são aí aromatizantes pra pra você colocar na levar sua pra sua casa. casa. Obrigado Tá? mesmo. Legal. Inderme, agradeço. Então, isso é muito interessante. Voltando para marcas, ninguém espera uma Apple ou uma Samsung fazer campanhas de promoção para adquirir o produto. Não. Já sabe já a qualidade do que entrega, a durabilidade. A Apple tá fazendo fila, vai lançar agora, faz fila na porta lá nos Estados Unidos pra pessoa trocar o celular dela, que agora vai sair o iPhone 14, a pessoa vai lá trocar, e ele não dá desconto, então ele criou o desejo daquele produto. A Samsung, ele faz ações promocionais em datas comemorativas, mas adicionando outro produto com desconto. É muito diferente. Então, exemplo, ele não dá desconto no celular. Ele dá um desconto para você conseguir o fone, para você conseguir o relógio, entendeu? Mas naquela Às vezes data específica. São ações promocionais, que é o que o professor Aumenta o falou, ticket. da questão de aumentar o ticket. Daí ele pega e fala assim, eu dou aqui um negocinho, eu subo um aqui, baixo outro. O lançamento do telefone, na compra do telefone, por mais X reais você leva o fone. Você não tá ganhando ali, né? A empresa, ela não perde, ela tá fazendo E você passeia por outros produtos da linha com o qual você não conhece. Que foi o que o professor acabou de falar. Você vai no lugar, aí às vezes você não foi nem pela comida, você foi pelo atendimento, e você vai criando aquilo, e aí o vizinho tá mais barato, 50% de desconto, e você não vai. Você continua indo ali porque criou com você ali você se identificou com aquele lugar. Sem dúvida. E se você transmite esse storytelling, por exemplo, no seu Instagram, alguém que não conhece vai falar, legal, vou lá. Tá? Então, esses casos de tematizado existe muito. Em São Paulo, cada vez mais. Então, a hamburgueria de dinossauro. Só que é caro, sem pagar licenciamento para isso. E tem lugares que não pagam, né? Então, tem um monte de bar de Harry Potter, um monte. E com nomes similares, porque tem uma história que é do Jedi's Burger. Não sei se vocês conhecem. Não. Que era o Jedi's Burger, era tudo tematizado de Star Wars. Até que depois de um bom tempo chegou a Disney e falou, escuta, e aí? E o meu? Pararam e virou Jets Burger. Então, agora, quem já foi, se a pessoa gostou, Volta. talvez ela continue indo. Se ela mora ali na vizinhança, então provavelmente não vai alguém lá pela experiência. Fala, peraí, não é mais Jedi. Agora, chega lá e tem o Globo da Morte, que, né, o Estrela da Morte, perdão, que é o nome de um hambúrguer, vamos supor, a pessoa pode querer. Então, deixou. Agora, não poderia, em termos de licenciamento. Então, o tematizado tem esse custo. Agora, você pode criar a tua história, que pode ser isso. Ó. Me acompanha, olha eu cozinhando. Olha só, putz, hoje eu vou fazer tantos hambúrgueres. E a pessoa faz um conteúdo meio... vamos ver, hoje vai ter tal visita. Olha o que eu vou fazer aqui. E aí, as pessoas vão acompanhando. Falam, caramba, quero ir lá. Hoje eu caprichei. Vou vender peixe, eu peguei um peixe gigante, tá fresquinho. Cara, quem chegar primeiro vai levar o melhor peixe que existe. Porque olha o peixe que a gente pegou. De repente você tá assistindo e fala, cara, eu vou lá comer aquele peixe, porque eu quero ser o primeiro. Então você alavancou um promocional num storytelling para fidelizado. Eu sempre senti falta, falando de uma peixaria, mostrar o processo de compras e seleção de peixes para levar até o restaurante. Vamos falar da questão de um restaurante natural, salada, essas coisas. Mostrar ele no Ceasa, com aquelas caixas, o processo de compra de todas as hortaliças, a higienização na cozinha para chegar o prato finalizado até a mesa. Isso daí dá para contar em 1 minuto e meio. Sem dúvida. 1 minuto e meio por celular, sem mega produção, apenas uma pessoa antenada a um social media que saiba fazer essa condução e tá feita E olha, toda a história da semana dela. Não, eu também acho, né? Eu sempre comentei que aquele que tem um diferencial tem que mostrar. Só que isso antes pedia propaganda. E nem todo mundo tem o dinheiro para mostrar. E outra coisa eu falava, vou colocar no rótulo, vou colocar na embalagem, mas sabe que todo mundo lê? Então funciona, né? O jogo americano, como eu falei. Mas hoje, você mostrar, pô, eu prezo, tem lá um dono mais chato, tudo entre aspas, que na verdade é mais cuidadoso. Se for uma carne ruim, eu não vou comprar. Se for uma salada ruim, eu não vou comprar. Ele não percebe, mas isso é um super diferencial.
Então eu falo, você é um cara exigente, mostra isso. Pra ele mostrar, tá na palma da mão dele agora. Exato. É isso que as pessoas têm que entender. Exato. O marketing, ele vai ser marketing. A gente entrevistou um outro professor, né, o Ricardo Poli. Um abraço, Ricardo. Obrigado também por ter participado aqui com a gente. E ele brinca da questão do marketing digital, que não existe marketing digital. Ele brinca que marketing é marketing. As ferramentas estão mudando ao longo do tempo. Então isso aqui tá na palma da mão. A pessoa que ela entende um pouco, ou contrata uma pessoa, ou faz um curso. Meu, isso aí que você acabou de falar. Você tá ali, olha o que ela tem na frente dela que ela pode usar. E na Tabata falou, imagina, a pessoa vai lá, tô escolhendo o peixe aqui, olha esse aqui hoje, e não sei o que, olha, tá vindo esse peixe que é super fresco, não sei o que, conta, ele tava na água gelada, ele tava, não sei o que, conta uma historinha ali, que volta pro que a gente tá falando, no nosso tema, e tá na palma da mão pra você fazer esse conteúdo. E você não precisa de dinheiro mais. Antigamente, pra fazer uma publicidade, você precisava de dinheiro. Hoje, se você quiser fazer você mesmo, claro, se você contratar uma empresa, uma agência, o passo vai ser mais fácil, tudo, mas você também consegue fazer, né? Antes de você falar só um minutinho, veio um convidado nosso aqui, que é o Fê do Pudim do Fê, e por um acaso ele deu problema num pudim que ele fez lá, numa receita, e ele foi filmar aquilo e colocou no Instagram e tá com mais de 1 milhão de visualizações. Porque viralizou aquilo, todo mundo falando que... a receita que não deu certo, a receita que não deu certo. Então, quer dizer, olha como hoje é fácil você propagar o seu negócio. Minha cabeça, ela vai viajando. Eu sei que a gente falar de conteúdo para restaurante é muito mais fácil. Não, a gente só tá falando de... Eu tô com fome, né? Mas eu vou falar de conteúdo, vou falar de um nicho que eu não tenho. Vou falar de uma esmalteria. Vou falar de uma manicure. Quais são as cores da estação? Como é que chega as cores de lançamento de esmalte para ela? Por que ela opta por uma marca e não por outra? Ou por que no salão dela ela só tem tal marca e outra marca? As unhas mais styles da semana promove numa segunda-feira, que é o dia que ela tá fechada, as mais da semana e faz um desafio para as clientes dela, quem topa, e no final da semana faz uma enquete e a mais votada ganha a cada um pacote, ganha uma unha grátis, entendeu? Pra quê? Pra o engajamento. Exato. Estimula o engajamento do teu público, que vai querer, pode ganhar ou não, mas está mostrando. Quem pinta a unha vai mostrar ou quer mostrar, eu imagino. Exatamente. Então a pessoa está aproveitando e mostrando dentro de um contexto, ok, engajamento, retenção, uma pessoa passando para outra, vota lá, entra lá e vota. Então, vamos supor que é decidido por um voto popular. Pô, eu vou pedir para... meus amigos votarem na minha unha. Pra prima, pra cunhada, pra todo mundo, porque você vai ganhar uma unha grátis. Sim. Então, assim, tá feito. Não, Me contratem, gente. Daí temos até de consultor aqui o Eric também. Eu acho que hoje tá muito fácil, né? É que a gente fala fácil, que as pessoas que estão em casa entendem assim, a gente tá nesse meio, né? É mais fácil. Então, às vezes, a pessoa ela é mais travada, ela não consegue. Mas hoje eu acho, tá? Se eu tiver errado, vocês dois podem me corrigir. Tá tudo na internet pra você saber como que faz. Sim. Tá? Você não precisa comprar um curso. Eu não tenho dinheiro pra comprar um curso de marketing. Se você colocar no YouTube, tem grandes players que estão ensinando lá. Qual é a diferença de um curso pro canal desse grande player? É que no curso está organizado as coisas pra você usar. Sim. Se você fuçar, você vai achar. De graça. Mas vai custar tempo. Vai custar tempo, né? Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que hoje tá muito fácil você contar a história do seu negócio. O professor acabou de falar, o Eric acabou de falar. Ele deu um caminho pra muitas pessoas que estão em casa e assistir esse episódio, fala assim, pega, senta e pensa no seu negócio. O que eu faço? Eu tenho uma borracharia, eu tenho um restaurante, Como que surgiu isso daqui? Por que surgiu isso aqui? Nossa, porque meu avô era borracheiro. Ah, o seu avô era borracheiro. Então, como que meu avô começou fazendo isso? Sim. Ah, meu avô, ele é conhecido aqui na rua. O que te despertou pra você adotar a profissão do seu avô? Não, e começar. E ali, você pega um caderninho mesmo, vamos ali, caderninho, marca tudo e fala assim, poxa, agora eu vou pegar o meu Instagram e vou começar a contar. Isso aí tem 2 meses de conteúdo fácil fazendo isso. Agora eu quero saber como é que o storytelling pode ajudar a aumentar o faturamento do comércio. O storytelling, ele de imediato não mira performance, mas pode. Então, esse exemplo que a gente citou agora serviria. O cara tá mostrando, olha só o peixe que eu vou preparar hoje à noite. Pô, vamos lá. Ó, tá acontecendo isso. Pra quem isso? Pra quem já acompanha. Então, é importante você ter uma fanbase, seguidores. Eu tenho ali, as pessoas estão seguindo. Ah, eu não tenho ainda. Vou começar a fazer. Mas, um exemplo que você até já comentou,
é sobre eventos temáticos. Então fala, pô, vai ter o Natal. O que eu faço para o Natal? Ah, vai acontecer tal coisa. Vai ter a Páscoa. O que eu faço para a Páscoa? Então, qualquer comércio, seja serviço, seja produto, utiliza datas comemorativas, que são momentos de procura, que a pessoa nem sempre estaria procurando, mas ela vai procurar porque tem uma promoção ou uma oportunidade. Então você fala, o que você vai dar pro seu pai? Pô, leva seu pai para ver o jogo. Vai, estamos aqui em Atibaia, leva seu pai para ver o jogo no Red Bull Bragantino. Seu pai não quer ver futebol? Leva lá. Né? E aí eu estou alavancando para a pessoa ir para Bragança, por exemplo. Então, eu estou estimulando a pessoa a ir para lá. O que foi isso? Estou incentivando, só que eu peguei o gancho do seu Dia dos Pais. E depois eu pego por outro motivo para mais alguém. Né? Então, acho que funciona dessa forma. Você pega um contexto. E o quanto mais natural, por quê? Porque a pessoa não está pensando em futebol. Ela está pensando, daqui a pouco ela vai ver tanto em algum lugar, na internet, onde for, um amigo dele vai falar, cara, o que você comprou pro seu pai? Que ele vai pensar nisso. Então, o drive dele é, preciso comprar algo pro meu pai. Cara, teu pai gosta de futebol? Já passou um dia no Red Bull Bragantino, é muito legal. E bababá, lá em São Paulo tem o Juventus, que é demais. Você vai lá, alguns xingam, outros não, mas você fica lá assistindo, Morte ao Futebol Moderno, né, que é uma brincadeira que eles fazem, come canole, é uma experiência, como você falou. Então você vai lá, ninguém é torcedor do Juventus, né, eu adoro o Juventus, só que você fala, pô, eu vou lá, cara, porque é um passeio legal de domingo de manhã. Então, o jogo é domingo de manhã porque eles estão em divisões inferiores, na real. Mas, ó, aproveita, vira um passeio de domingo de manhã. Traz a família, é um passeio família. O que você acabou de falar é bem assim, né? O nosso cérebro, ele ele consome as informações, né? Que estão, você falou do Dia dos Pais. Então tudo vai consumir para você referente a Dia dos Pais. Não sei se você já assistiu um filme que chama Golpe, acho que é Golpe Duplo, com o Will Smith. Não. Que ele aposta, e aí tem o cara olha com o binóculo, ele fala assim, você escolhe, eu vou acertar o número que você vai escolher da camiseta do jogador. E ele fala e de repente ele pega, ele sabe o número que o cara ia. Aí no decorrer do filme começa a contar o porquê. Eles já conheciam o Eric, por exemplo, e eles foram colocando esse número na cabeça do Eric, o percurso inteiro até o estádio do futebol americano. Sim. Na mesa do Eric tinha esse número. Então, a hora que aquele número apareceu, a pessoa correndo, ele falou o número. Então, você falou. Então, quando tem a parte temática, ela puxa muito. Isso. Ela puxa muito o Dia dos Pais. Quais ações que eu posso fazer? Pô, meu pai gosta de futebol. Eu vou levar meu pai a assistir. O futebol dela, tô em Atibaia, tô em Bragantino, tô em São Paulo, tô em Juventus. Ah, meu pai não gosta de futebol, mas o meu pai gosta de pescar. Então vamos levar meu pai, vou pegar um pesqueiro, deixa eu ver um pesqueiro legal que vai ter uma ação diferente no Dia dos Pais. Dá pra puxar muita coisa. Do lado de oportunidade, é isso aí. Existe uma mídia tradicional que vai te trazer frequência e vai imputar, colocar uma ideia na tua cabeça. Pô, o Dia dos Pais tá aí, cara, preciso dar alguma coisa pra ele. Então, todo lugar vai falar isso. E aquele que catalisar é oportuno. Então, talvez você nunca levasse ele para ver um jogo. E fala, não tem que ser torcedor. Vem ver que dia legal que você vai ter aqui. Então eu te mostro, cara, você vem, vai ter cerveja com teu pai, você vai passear, você vai ver, você vai conhecer o vestiário. Seu pai já conheceu um vestiário? Pô, nunca. Então ele vai conhecer o vestiário do Red Bull, que talvez não seja o time dele. Mas, pô, meu pai nunca esteve no vestiário, ele gosta de futebol. Todo mundo tem vestiário. Então, assim, mantenha limpo o seu vestiário. Eu lembro, tive a oportunidade de ir para Camp Nou, né? Então, demais conhecer lá Barcelona, demais. E aí você entra e você vê o vestiário, as camisetas penduradas. É uma loucura. Você paga para fazer o tour lá, mesmo quando não tem nada, porque você tem um imaginário muito vivo na tua cabeça das câmeras, dos programas, e aí você quer viver aquilo que você já foi treinado, né, de alguma forma. Então, é um pouco de oportunidade, acontece. Né? Mas o que vai ter hoje? Qual que é o assunto do momento? É tal coisa. Como que a gente aproveita? Então, é um olho na oportunidade que o marketing sempre tem que ter e você buscar conexões entre o seu produto e a oportunidade. Que pode ser o Natal, que
pode ser, sei lá, eleição, pode ser um campeonato brasileiro. Black Friday. Agora o hype que tá a Copa, o álbum da Copa, e todo mundo querendo completar o álbum da Copa. Meu filho comprou o álbum da Copa e quer completar o álbum, porque ele não conseguiu tirar ainda o Neymar dourado, o Neymar... Então, assim, tudo tem aquele momento, né? Atibaia vive muito tempo, a gente tem uma festa tradicional na cidade que chama Festa das Flores e Morangos. Então, todo lugar que você vai, eu conheço Atibaia, é lá que é a cidade do morango. Isso. Então, ficou Atibaia a cidade do morango. Eu tava vindo pra cá e eu pensei, o maior storytelling de Atibaia é falar que é a cidade do morango. Que outras também produzem morango, mas aqui virou a terra do morango. Então, se você vai fazer alguma torta e vai vender, tem que ter uma de morango. Que vai chegar um turista e falar, oba, de morango vai ser a melhor daqui. Então, é um place branding. Que Total. Isso. As cidades de São Paulo fazem muito. Aqui até tem o morango. Agora, o famoso caso da pamonha de Piracicaba, que Piracicaba mal produz, não trabalha com milho, não sabe? tem, Não é isso, mas você fala, cara, eu quero a pamonha de Piracicaba. É o puro vez que eu fui lá, creme do milho. eu procurei, eu não achava a pamonha. Não tem a pamonha aqui. Pô, de quem que eu compro, então, entendeu? Não, mas Não é aquele cara em São Paulo. Que aqui tem o festival de inverno que eles fazem, daí eles fazem a votação, que daí ganha, também eles pedem pra colocar morango. Então você faça um prato com morango. Daí é risoto de morango, é morango com isso, morango com aquilo. Por quê? É a capital do morango? Não, não é, entendeu? Mas às vezes o morango nem tá sendo produzido aqui, são nas cidades vizinhas. Olambra tem a tradicional festa das flores, que chama lá também? Flores. Também é flores. É flores também. Sim. Então, assim, aí junta, dá essa eles falam o circuito que eles fazem, né? Poxa, aí vende isso. Isso é storytelling. Vende o quê? Atibaia nem... Às vezes, antes era a Estação das Águas. O que tem a ver com morango, entendeu? Eu tenho uma pergunta aqui dos bastidores. Bastidores? E a jornada do herói? O que ela tem a ver com storytelling? Tem a ver ou não? Tem muito, né? Até sei de onde veio essa pergunta. Imagina, né? Aquele beijo. Obrigada, não sei Gi. se longe. Foi Mas uma amiga minha, uma amiga da Gi que perguntou, né? Tem. Né? Eu adoro, já pesquisei. Eu sou um facilitador de um jogo corporativo que é a Jornada do Herói. Ela não sabia disso. E que ele é muito bacana, porque a Jornada do Herói, ela é uma das narrativas mais conhecidas que existe. Ela foi escrita, né, ela foi registrada por Joseph Campbell, então, né, um estudioso de mitos. E aí ele começou a falar sobre... tem umas narrativas que saem do... O herói está em paz, eu vou banalizar aqui, ser muito sucinto. Ele está em paz, algo ameaça a paz, ele tem que sair do estado de conforto dele, ele vai ter dificuldades, vai ter uma queda breve no começo, vai receber amigos, vai encontrar tesouros que vão equipá-lo, e aí ele vai dar a volta por cima, vai conseguir salvar o dia ou resolver o problema, ele volta para casa e ele fala, já não é meu lar, hoje eu sou maior do que isso aqui. Então, essa é a Jornada do Herói. Está presente em Senhor dos Anéis, todos os Star filmes. Wars, tudo que é filme de herói. Basicamente, independente, sempre tem. Isso. Agora, o que eu comentei para ela e comento aqui, nem toda marca se adequa a isso. Então, não dá para colocar uma Jornada do Herói numa marca na Shell. Não é nada contra a Shell, mas eu lembro dela gigante. Eu sempre lembro dela gigante. Será que um dia ela sofreu para chegar lá? Eu não sei. Então, falando aqui do Johnny Walker, que é um caso que eu gosto muito, eu tive um contato muito por acaso, teve um evento há anos, e eu fui redator publicitário, então eu mandei lá uma frase e ganhei a participação em um evento, num restaurante espanhol, super legal, que estava lá Johnny Walker. O nome do evento era Falando com Gigantes, era algo assim. E foi antes daquela campanha famosa da Copa do Gigante Acordou. Uhum. Só que ele já estava num tema de gigantes. O gigante para o Johnny Walker era o grande pintor, o grande artista. Então, Nadal é patrocinado, Lewis Hamilton, né, por meio da Mercedes. Então, ok, sempre lá com os maiores. Então, os maiores estão com eles. Só que a história do Johnny Walker é uma história de superação. E aí eu vi um vídeo institucional que é genial, que dá para vocês procurarem aí, que é O Homem que Andou pelo Mundo, né, The Man Who Walked Around the World, e mostra a história do Johnny Walker. E aí mostra que eles eram produtores de uísque.
Então eles não começaram ricos ou poderosos. Então eles fazem isso, eles contam uma história de crescimento. Alguém fazia ali o uísque era mais ou menos, ele melhorou o uísque, daí o filho dele colocou numa garrafa quadrada para exportação, e aí começou a ganhar o mundo. Então é sempre assim. A garrafa quadrada deu um mundo para um uísque escocês. Isso dá tons épicos. E uma história que, era uma garrafa quadrada, ajudou. Ela é encantadora? Não é, mas depende de como eu conto, ela é encantadora. E para mim, que gosto de negócios, é linda, é muito legal. Então, falou, as garrafas rolavam nos navios. Fizemos uma garrafa quadrada para elas não rolarem e para caber mais. Então, quem trabalha com logística é isso. Quadrado cabe mais, fica menos espaço ocioso. Transportava, saiu da Escócia, então já tínhamos a Escócia, ganhamos o mundo. É um baita storytelling. O escocês provavelmente não toma Johnnie Walker. Esse é um produto global. Certeza. É tipo a Coca, ele é global, ele não é o local. Mas por quê? Na narrativa deles, virou global. E aí, é real. É uma história real e legal, né? Então, eles construíram isso e virou gigante. Eles viraram heróis. É assim que uma marca conecta. Então, é possível. Só que você tem que resgatar. Então, eu que já conhecia Johnnie Walker grande, como conheci a Shell grande, eu assisti o vídeo e falei, que legal. Há 100 anos, eles eram pequenos. Claro, né? Quem era há 100 anos? Você já participou da construção de uma jornada de herói para uma marca que estava começando? Não uma jornada de herói, mas eu tenho duas histórias legais, se me permite. Uma foi uma consultoria do ano passado. Então foi uma desenvolvedora de games, tá? Uma dev. E eu não sou um gamer. E hoje em dia, pelo menos os alunos, todos jogam videogame o tempo todo. E eu não me conecta. E aí falaram, Eric, você daria uma consultoria? Daria, vamos lá. E aí, o nome dos concorrentes eram Insane. Então imagine que assim, a Insane, ela quer mostrar adrenalina. Igual o Red Bull. Então, todas elas com nomes muito de aventura. Só que os jogos deles eram de aventura. E aí a Kinship, para quem eu fiz a consultoria, eles têm um jogo adventure, que é um pouco RPG, que tem personagens que jogam juntos e tal. E Kinship significa familiaridade, parentesco. Só que o outro pensa assim, a gente é do mesmo Kinship, a gente é afim, nós somos parecidos, semelhantes, né? E aí, o valor que esse nome passa é de amizade. E todos os concorrentes eram de adrenalina. Eles falaram, a nossa preocupação, algo que a gente também falava antes, é engajar o employer, o funcionário. Só que o funcionário, ele muitas vezes busca aventura, adrenalina. Por que ele vai querer trabalhar aqui? Daí eu entrevistei os funcionários, entrevistei o alto escalão, conversei separado com eles. Com os funcionários, eles falavam, trabalhar aqui é muito legal. Cara, a gente é uma família. Um terminou de trabalhar, o outro terminou de trabalhar, o outro não, a gente espera. Daí eu pensei, ele já tem algo excelente para uma empresa, que é um companheirismo, e que o pessoal fica até o último terminar. Isso é lindo. Daí eu falei, peraí, você já tem parceria, cara. Vocês não notam que vocês têm kinship, vocês são próximos, sim. E aí a gente fez uma adaptação, conversando, que eles queriam trazer vitória, conquistas. Daí eu falei, por que não conquistas coletivas? Conquista do grupo. Então a Ambev, que eu trabalhei, ao lugar da meritocracia real. Tá? A meritocracia do tipo, trabalha, você ganha. E nós vamos cobrar. A Ambev é assim até hoje, é uma bela escola. Tá? Tem gente que fala, não, para mim é puxado. Tudo bem, é puxado. Ali era assim, a gente trabalha junto. Então eles trabalhavam mais tempo, uns ficavam a mais para o principal projeto funcionar. E aí funcionou o primeiro projeto, começou a ter uma fanbase. Então eles começaram a trabalhar estamos todos construindo essa história juntos. E isso conectou com a lógica do parceiro, do amigo, que era da kinship, não de aventura, adrenalina. Tipo, adrenalina os outros já dão. Se você entrar nesse território de marca, que é adrenalina, você está copiando alguém. Então no branding, ser o primeiro a falar é muito importante, muito. Não, eu sou o kinship, eu sou o parceiro. Aqui a gente é parceiro e a gente se diverte e conquista muito juntos. Pronto. Virou a toada. E a outra história que eu gosto muito e para mim foi uma história de vitória recente. Então, pré-pandemia,
eu amo podcasts, tá? E eu comecei a falar, cara, eu gosto de branding, eu gosto de podcast, mas eu não sou um produtor audiovisual. Eu cheguei para uma empresa, que é uma construtora, e falei, vocês não querem trabalhar, fazer um podcast, né? Eu vi que vocês estão com lançamento. O que vocês têm de lançamento aí? Eu tinha um contato lá dentro, fato. Aí a gente está lançando um empreendimento maker. Então o marketing quer muito nomes novos, mas como engajá-los? Então na SPM tem a linha maker. Só que nem todo mundo sabe o que é maker. Então isso aqui é maker, a gente está fazendo podcast, né? O que é artesanal é maker, o que você mesmo faz é maker. Daí eu falei, o que é o maker? O maker era um estúdio. Então uma metragem pequena, que você pode, ao invés de ter a parede, se derruba a parede, vai ser seu ateliê, vai ser a sua cozinha, vai ser... Era isso. Você adapta ao teu modo, né? Ao teu modo, ok. Propus, a gente vai ver, demoraram para responder, a Vegus Construtora, veio a pandemia. Com a pandemia... De início, todo empresário ficou assim, preciso de dinheiro porque eu vou ter que pagar as contas que o boleto continua chegando. E diminuiu muito o investimento publicitário de todos os setores, inclusive de imobiliárias. O que eles estavam começando a fazer lá no decorado deles, não era nem decorado, era pirata ainda, mal existia o lugar. Eventos. Então venham até aqui. Com a pandemia, eles falaram, a gente não pode mais fazer evento. Acabou. E aí eu falei, oi... Lembra daquele podcast? Tá bom, vai aí. Eu falei, ó, low budget, né? Gasto baixo, vai engajar, manda para as pessoas que vocês já têm aqui eu tenho que segurar no inglês e no marketês, tá? Mas você já tem o lead das pessoas, você já sabe para quem mandar. Vegas, para quem eu vou mandar? Para essa pessoa. Para a pessoa que foi aqui, mas achou que era grande. Ah, daí o maker vai ser menor. Começaram, a gente começou a produzir podcast, foi genial, quer dizer, eu gosto muito. Daí a gente entrevistava makers. Então, o que você é? Eu faço grafite, eu sou um designer, eu sou um cozinheiro. E todos começaram a falar como começaram a usar a sua casa para fazer o seu ofício. Eu não planejei isso, aconteceu a pandemia. Então, eu comecei a cozinhar em casa e agora eu tenho um entregador. Eu não tenho mais uma cozinha grande, eu me planejo para ter entregador. E aí começou a tangibilizar, a deixar claro o que era você, que são um cara que mora e trabalha no mesmo lugar. Eles venderam muito rápido e eles ganharam o prêmio Marketing Best do setor imobiliário, coisa que eles nunca tinham ganho, porque você tem Gafisa, você tem imensos players e eles... atuam muito em Guarulhos, tá? Eles ficam na zona sul de São Paulo, mas atuam muito em Guarulhos e não tinham verba para grandes campanhas. E essa campanha que começou com eventos, depois levou para o podcast e rapidinho acabou antes de baixar o isolamento, etc., foi muito sucesso. Então as pessoas mesmo sem ir lá começaram a comprar. Então, podcast, eu acho que é um negócio que cresceu demais. É legal você falar isso, porque muitas pessoas tentaram fazer. É um negócio que você tem que ter uma constância, tem que continuar. Não é toda hora que você consegue... Tô me arrumando? Obrigado. Não é toda hora que você tá ali naquele momento, engajado, então você tem que pensar. Eu tô com um amigo meu, que você falou, eu fiquei pensando dele aqui. Ele já falou várias vezes, ele trabalha numa grande rede de viagens, e ele já falou várias vezes para a rede montar um podcast. Monta um podcast, vamos falar sobre viagens, vamos trazer pessoas que tiveram experiência com viagens, com intercâmbio. Ele tá nisso. E a empresa é relutante. Ela fica, vamos ver. Por quê? Claro que assim, hoje tudo tá na internet. Então imagina, eu tenho meu filho e eu quero que o meu filho vá fazer um intercâmbio. Eu vou pôr na internet? Aí se eu ver um podcast de uma grande empresa ou de uma agência pequena falando sobre, eu vou ali pesquisar, deixa eu ver a experiência das pessoas que foram ver. E aquilo é de graça. A agência não enxerga o investimento no podcast, na infraestrutura de um podcast, que vai gerar conteúdo para a própria empresa na rede digital ou até mesmo no site. Ela ainda não conseguiu viabilizar isso. Ela ainda enxerga como
um investimento à parte, sabe? É. Ela não fez a integração. Não, é verdade. O que a gente consegue gerar de conteúdo, que nem um episódio desse de 1h20, quantos cortes a gente consegue gerar, quantos reels a gente vai soltar no Instagram, Exato. quantas coisas a gente vai fazer. Então, hoje, assim, se uma pessoa entender que se ela pegar o cozinheiro, qualquer pessoa, sabe, o cara que faz um grafite, um design, e trouxer ele para um mundo desse, e ele conseguir fazer isso daí, olha o tamanho, quanto conteúdo você vai gerar para essa pessoa. Eu acho que um exemplo simples, eu trago sobre isso do enxergar também, que eu acho bacana, é assim, uma cidade pequena, uma Atibaia, uma cidade menor, poxa, eu viajo com o João porque o João é super divertido. Pô, eu tô sem dinheiro, não consigo viajar com o João. Talvez ao invés do podcast, ele filma, ele já tá viajando. Então ele foi pro Cairo. Cara, ele filma o jeito que ele é. Quem já conhece vai assistir e falar, cara, o João é incrível. Pô, vamos juntar um dinheiro e vamos viajar para algum lugar com o João? E quem não conhece, fala, por que gostam tanto do João? E começa a assistir, porque eu não tenho a oportunidade de sentar com o João aqui na minha frente. Ou se eu sentar, ele vai me falar de preço, o que for. Quando eu assisto, eu falo, cara, esse cara é incrível. Olha como ele cuida de todo mundo. Olha como ele é divertido. Cara, olha como ele é confiável. É por isso que meu amigo gosta dele. Então, podia dar uma oportunidade para ele, ser um preço melhor. Entendeu? Então, existe isso. Eu dei uma palestra, também durante a pandemia, para InovaBrá. InovaBrá é um braço de inovação do Bradesco, né? E eles conversam muito sobre inovação, startup, tudo. E um tema era growth, né? Que a gente fala growth hacking, que é essa lógica de você fidelizar e aumentar a base. Aumentar a base de clientes ou de fãs, etc. Então ela não é performance, mas você alimenta essa base. Então o que acontece? O podcast é uma forma para isso. Você vai conversando, a pessoa fala, cara, que legal. E se você ganha a credibilidade da pessoa, se amanhã você tiver algo para vender, você ganhou um tempo da pessoa que ela não teria. Você quer comprar uma viagem? Não quero comprar uma viagem. Então, já foi o contato telefônico, o telemarketing. Agora a pessoa te assiste porque ela gosta de viajar, só não tem dinheiro. Quando ela tiver, vai falar, cara, eu vou conversar com os caras, porque eles manjam muito. Então, podcast, canal de YouTube, eles fazem isso. Né? Puxa pra alguma coisa. Gerar autoridade, gente. Quando a gente isso. montou aqui, era pra montar, era só a Tarta, daí eu vim junto. Aí você fala assim, mas isso monetiza, dá dinheiro? Não, ainda não, é um projeto futuro. Aí que rolou o acordo. Né? Aí que rolou o acordo. E aí eu falei, poxa, mas isso dá notoriedade pra gente, dá visibilidade, traz clientes pra nossa agência. Então assim, por que não fazer? Né? Por que não criar a estrutura? Por que você não investir nessa nova ferramenta que tá aí? Porque a internet, ela tá aí pra todo mundo. E você vai usando da maneira que você quer. A gente comentou do Instagram. Acabou de falar, pô, o cara tá filmando a viagem, sabe? O cara filmando lá indo comprar o peixe. O cara filmando ele escolhendo a carne. O cara filmando as hortaliças. Olha o tamanho disso que você pode gerar. Então por que a internet estourou? Por que hoje grandes marcas investem demais no YouTube, né? Do que numa TV aberta? Você comentou lá no começo do episódio a questão do comercial. Hoje, se você não quer ter comercial no YouTube, você paga e você não tem anúncio. Você falou uma coisa que aumentou o dobro da nossa autoridade agora. Porque se a pessoa simplesmente olhar a nossa playlist no YouTube e escolher, não temos módulos, tá? Temos títulos. Escolher os títulos que se atrela ao nicho dela, ela já tem muito conteúdo de graça para fazer a aplicação na empresa dela. Mas é o que eu falo, nós trouxemos então professores... Então é o seu tempo aqui, entendeu? E se ainda ela não quiser assistir todo o conteúdo na íntegra... Tem os cortes. Tem os cortes relacionados àquele episódio que ela vai buscar, então, o Eric falando a respeito dos pontos altos do nosso episódio hoje. Mas o Eric acabou de falar, você já imaginou uma construtora vender através de um canal, de um podcast? Olha a autoridade que isso cria. E sempre foi jornal da cidade. Eu acho que um ponto a publicidade era pautada pelo intervalo comercial, que custava... Milhões. Milhões. E eram ou 15 segundos ou 30 segundos. E agora, você escolhe. Teu corte, quero ver Reels, eu quero ver uma foto, não importa. Você tem que produzir o material e do material você deriva mídias. Sim, você pega o YouTube e vai estar lá. Às vezes entra um anúncio, ele tem 1 minuto e meio.
Se ele se identifica com ele, você assiste 1 minuto e meio se você quiser. Então, opa, peraí, o Eric tá fazendo um anúncio lá, de repente, eu gostei do jeito que ele fala. Nossa, ele fala disso, ele fala da história do cliente, ele fala do marketing, ou ele fala da viagem, ele fala do que for. Eu falo assim, peraí, tá ali, eu vou assistir. Então você criou o storytelling antes, você fez e tá ali o comercial. Assiste quem quer. A televisão, você tem que engolir aquele comercial naquele período, porque para esperar o programa que você estava assistindo. Então tá tudo mudando demais. Quando a gente montou o podcast, assim, todo mundo, vocês são loucos, mas vocês querem aparecer? Você quer ficar famoso? Quero. Se eu ficar, vai ser consequência do trabalho. Se eu não ficar, eu tô aqui fazendo. É isso que é legal, né? O Vinícius dá risada ali, já porque eu não vou falar do hobby, nada, que eu gosto. Mas eu falo assim, pra mim, a melhor coisa que tá acontecendo isso, que ela tá evoluindo cada dia mais, é trazer pessoas como você, aqui, pra dar uma aula dessa, que aonde eu poderia conversar com um professor e ter, porque pra mim também eu tô aprendendo aqui. Ter esse conteúdo gratuitamente pra nossa base. Eu também tô aprendendo Sim. aqui, com todas as pessoas que vêm. Troca, né? É uma que troca. É uma delícia, claro. E se não houvesse o acordo, eu não viria. Eu provavelmente não ia conhecer vocês. Exatamente. Justamente. Então, exato. Ó, o episódio que saiu antes desse, o Danilo, ele veio aqui, ele veio de Fortaleza. O cara veio de Fortaleza, se hospedou em Atibaia pra falar de finanças, aí você fala assim, poxa, quando que eu ia conhecer ele? Sim. Não ia. Né? Esse xará, quando que eu ia conhecer ele se não existisse o acordo? Então, a gente tá num mundo moderno que a gente tem que saber aproveitar. E se as pessoas souberem que tudo isso que tá gerando aqui, a internet, tudo, vai poder ajudá-la, usa. O acesso tá aí, gente, é só querer. Eu também acho. Não é? Eu até pensei em algo sobre isso. Em outros momentos, pré-pandemia, porque a pandemia acelerou muita coisa, como o digital no geral. O consumo do digital aumentou. Evoluiu 10 anos aí. Sim, ou mais, né, em termos de hábito mesmo. Porque você comentou de lá. Então, eu dava curso de pós em Palmas. Aí eu ia para Palmas. E eu falava, olha, tô indo, vai pagar, como que fica deslocamento, estadia... E hoje, para um curso, ele pode ser online. Quanto tempo você ficava lá em Tocantins? Eu ficava normalmente uns 3 dias. E eu ia todo ano. E era muito legal, porque daí os alunos falavam, né, da UFT, a gente queria mais, né? Então, é legal ter esse módulo. Tá bom. E aí, pós normalmente é isso, né? Tem um terminando, tem outro começando. Você coloca aquela aula para pegar o final de uma turma e o começo de outra. Então, tem muito isso. Agora, do lado do empregador, claro que é muito diferente, eu amo presencial, é muito diferente do remoto. Agora, de repente você fala, eu não consigo fazer presencial, não consigo arcar com as despesas disso. Por que não faz o formato remoto, sabe? E aí quem consome, aceita. Ou então, ao invés de fazer aula online, por que não faz uma videoaula, que é um outro formato? Então, eu acho que é isso que vocês estão comentando. Tipo, que formato de história, desculpa, eu trago por causa disso. Tipo, como que você gosta? Putz, eu não quero ficar ouvindo. Então tem um aluno que não conecta com o podcast só sonoro. Agora, para São Paulo, tem até artigo que foi muito bem falando sobre isso. Eu falo que São Paulo tem tempos mortos, que é o tempo de metrô. Então, cara, eu tô indo pro metrô, eu não tô olhando, tô segurando, tô andando... E tô aprendendo sobre marketing digital, por exemplo. Então, você tá consumindo conteúdo ali. Cara, uma hora que eu aprendi, uma hora que eu tenho amigos, professores que fizeram pós-graduação no ônibus, no metrô, em deslocamento. Quando há tempos atrás ia imaginar que você ia ter esse tempo, que nem eu tô na academia, às vezes, escutando um podcast. Sim. Eu tô ali fazendo meu treino, eu tô escutando um podcast, você tá fazendo uma caminhada, você tá se deslocando para algum lugar. Esteira e deslocamento. Às vezes baixou uma aula de pós-graduação Sim. ou até de graduação e você tá ali, Gente, a única aula que você assistia antigamente era num VHS ali que você comprava, que existiam cursos que você comprava. Não, meu pai tinha cursos eu não lembro. Instituto Universal Brasileiro. Eu lembro que era que vinha meu pai comprava na banca, vinha Os fascículos. um livro com uma fita cassete pra aprender italiano, pra você, era isso, era a única maneira que você tinha pra ter. E hoje, olha a tecnologia, o quanto avançou. Exato.
Que nem o Eric, ele pode estar aqui, beleza. O Eric, em vez de ele ir pra Palmas, ele grava um curso e as pessoas assistem. Aí teve uma demanda grande, eu vou fazer uma imersão em Palmas. Aí já é outro valor, ele já vai ter um outro faturamento. Sim. Aí ele já tá com a galera inteira. Ele pode ir, mas aí o é ticket outra já coisa, é outro. sabe? Então as pessoas, elas têm que entender isso. Quantas pessoas não ficaram milionárias na pandemia dando curso na internet? Lógico, tem os gurus, não vamos pelo lado ruim, então, vamos só falar do lado bom. O que eu pensei de interessante, e vocês devem ver isso, o primeiro podcast que eu estava produzindo com os alunos, na verdade, né, e foi algo bacana, de repente a gente viu alguém ouvindo na Espanha. Quem que é? Ué, não sei. Então, alguém conectou. Você tem Atibaia e tem alguém na Argentina, um brasileiro, alguém que fala português e fala, pô, que demais esse conteúdo. Não, outro dia eu tava ali pela então, Archer. A mídia, ela vai longe. Pela Archer, que é a plataforma do Spotify, né? Que ela me dá todo... Eu olhei e falei assim, tá, tem gente do Canadá, tem gente da Suíça escutando. Eu falei assim, ou é alguém que, sei lá, conectou, que conhece, ou que conhece alguém daqui que veio aqui. Eu falei assim, como chegou lá isso? Chegou. Entendeu? Por alguém. Então pode ser que o Eric veio, aí o Eric colocou no Instagram dele, que ele deu uma entrevista aqui, o Eric tem um conhecido ou um amigo de um conhecido do Eric lá, que tá morando lá. Ele dá pra gente esse panorama, né? Essas métricas. É sensacional. Eu acho que hoje falou que a internet ela evoluiu muito rápido. A gente, né? As pessoas tiveram que acompanhar isso na pandemia. A questão da aula online em si também mudou tudo, que... Poxa, tem certas coisas que eu acho que dá, que nem antigamente na faculdade tinha aula de sábado. Então às vezes você não precisa ter aula de sábado. Você continuou na presencial, só no período mesmo de pandemia estava online? Isso parou até antes da pandemia por uma questão de... que eles mesmos mudaram, de valores mesmo, né? Sim. A época. Agora você vê, para hoje tem essa modalidade, tem essa facilidade. Então, estive lá por um período, mas era um curso que dava um pessoal de Direito lá, da Faculdade de Direito lá. Mas como eu dei lá, também dei em outros lugares. Esse ano eu dei um curso já remoto para Vitória da Conquista. Então é muito legal. Tem alguém na Bahia que está fazendo, sabe? Então é muito legal você falar, eu não preciso limitar a distância. Eu comento isso, né? E a minha intenção, não quero parecer clichê, mas é que a história ela alcança a quem interessa. Então assim, pô, quero escutar. O que você tem a falar é algo legal e conecta com alguém. Cadê esse alguém? Então a internet, ela joga. De repente a pessoa joga lá e fala, pô, achei algo incrível para mim aqui que eu vou indicar, sabe? Então acho que o remoto, para o empresário, para quem for, funciona mesmo. Eu tenho um conhecido que ele é do Rio de Janeiro, ele é do interior do Rio de Janeiro, ele está morando em Jundiaí e ele trabalha com trade. Então ele viaja o estado de São Paulo inteiro, que ele não conhecia. Mas ele é um bom vendedor, ele está trabalhando no estado de São Paulo. E aí ele fala, Eric, eu sempre vou para um lugar que é Araçoiabinha. Então não sei se vocês conhecem, não. Tá? Não. Fica ali perto de Araçoiaba, da Serra e tal, que é na Castelo Branco. Oeste Paulista, meio perto da capital. E aí meus pais são daquela região, falei, você vai comer costela lá? Dele, tipo, né? Então da onde que eu tirei? Falei, cara, Araçoiaba, eu não conheço muita coisa de lá, mas eu sei que tem uma costela que já chegou a mim, que eu não piro em costela, mas é tão... Pô, vamos ali comer, igual vou pra Itu comer a parmegiana. Então igual as bananinhas de Paraibuna. Bananinha de Paraibuna. Daí isso vira um mito, uma história contada, né? E aí fala, pô, você vai pra lá por causa da costela. Eu falo, porque eu pego o Rodoanel e tal. Então, às vezes ele tá aqui, ele tá ele não tá na Castelo Branco, ele tá na Bandeirantes, ele tá na Anguera, e ele pega o Rodoanel e vai lá pra comer costela. Porque ele acha que é um belo negócio. Então, pô, o quanto alcança uma boa comunicação? É isso que eu quero dizer. Alcança demais. Hoje a gente alcança demais. Hoje isso daqui, quantas pessoas pode estar alcançando? Sim. Quantas pessoas isso daqui vai alcançar ainda, né? Sem dúvida. Porque até a gente comentou, eu e a Tabata, como a gente trabalha com isso, é um pouco mais fácil de você
se encaixar, né? Vamos assim, poxa, eu soltei um episódio e deu 50 visualizações, soltei um episódio e deu 100 visualizações. Poxa, são 100 pessoas que nós alcançamos, ótimo. Aí a gente vai lá, a gente usa impulsionamento do YouTube, a gente usa impulsionamento do Instagram para alcançar mais pessoas. Essa é a... Mas a gente já está alcançando X pessoas. Sim. Então, assim, chega a hora que a gente patrocina e dá lá 1000 visualizações. Tem Reels nosso que deu 200 mil visualizações. Você fala assim, quantas pessoas viram? Um pedacinho que for daquele conteúdo, que é o que a gente quer. Então, olha o tamanho que isso pode ficar. Inclusive, uma curiosidade, quando a Tabata falou sobre as empresas não contemplarem uma verba para um podcast, hoje o que é feito por agências de planejamento, e mesmo de publicidade tradicionais, é você fazer a soma das audiências. Tem redundância? Pode acontecer, mas você fala, podcast alcançou tanto, o Instagram alcançou tanto. Então é esse pacote. Tipo, qual foi a soma das mídias? Porque daí não é uma mídia ou outra. Para quem escuta, podcast sem o visual. Para quem assiste, podcast com vídeo. Para quem... TikTok ficou o dia inteiro ali, ok, TikTok. Então é assim, onde é que eu tô? Daí nessa soma que você tem que falar para o investidor. Fala, olha, você tem que estar nos dois, não é um ou outro. Esteja nos dois para alcançar aquele cara que escuta, aquele cara que assiste. Então é por aí. É isso aí. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas, Eric, eu quero agradecer o teu tempo aqui e quero ver se você tem mais algo a acrescentar nessa parte de storytelling, justamente para deixar aí com uma pulga atrás da orelha em cada empresário, independente do nicho dele, para ele virar e falar assim, quer saber, eu vou investir nisso, eu vou atrás disso. Inclusive, pode aproveitar até para vender o seu peixe agora. Onde as pessoas te encontram, vende aí LinkedIn, né? A Tabata já falou, pô, Eric, mas esse é o seu Instagram. Manda Falou, cara, eu faço outros usos, né? Mas o LinkedIn é a rede profissional por excelência, você me encontra lá. E o marketing sempre foi sobre diferencial. Como eu falei, o diferencial pode estar em uma pessoa que fala, eu escolho bem as frutas, eu escolho bem a matéria-prima. Ele não percebe, mas você tem que olhar e falar, isso aqui é bom. Então como que eu transformo, como que eu embalo isso e construo uma narrativa? Então, na verdade, toda empresa tem uma verdade, uma promessa, ela tem que saber contar isso. E a maioria, vamos retomar aquele bar na Vila Madalena, né, que é alguém falando, eu preciso vender agora. E eu esqueço de construir uma narrativa para aquele que não me conhece vir para cá. Então é assim, empresário, né? Empresário. Mas assim, empresário, procure a sua verdade, saiba a sua narrativa, reconheça o seu valor, as suas raízes e conecte com um público que não te conhece. Aquele que conhece vai continuar vindo. E o que não conhece, entender por que a outra pessoa vai. E ficar curiosa para vir. Então, são boas histórias. Acho que é isso. É isso. Que aula, hein? Tá. Eric de Carvalho. No LinkedIn, é um nome né? simples, mas vocês vão encontrar lá. Eric com C, de Carvalho, LinkedIn, procura por lá, é a melhor forma. Ou podem procurar aqui, né? Vai no Instagram do Acordo, que daí a gente te dá o contato. A gente passa o endereço da casa dele, passa o WhatsApp, podem ficar tranquilos. Que aula, hein? E você, meu bem, onde o pessoal te encontra, meu amor? Estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa, não esquecendo também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras nas principais plataformas de áudio e no YouTube ao 12:30. E você, meu bem? E eu sempre aqui tomando um negocinho, uma cerveja, outras coisas, às vezes uma aguinha, né? Também recebendo esse conteúdo maravilhoso. Mas pode me achar lá no Instagram, no @dancontesini, que tenho certeza que quando você for lá já vai ter bastante conteúdo. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, Obrigado, Eric. Obrigado mesmo. Obrigado pelo seu tempo, por você ter vindo. E é isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like. Compartilhar com 100 amigos, só 100 amigos só mais por próximos. favor, né? se você tiver alguma dúvida, alguma questão, coloca nos comentários desse episódio, que daí a gente coloca o número do WhatsApp do Eric lá pra ele responder pra vocês, tá bom, gente? Gente, obrigado, viu, mais uma vez. Muito obrigada por hoje, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.
Amor, a gente tava comentando aqui, agora que tá mais em off, a questão da consultoria, né? Eu quero saber como é que funciona a tua consultoria para storytelling, enfim. Conta um pouco. Então, eu falo com o cliente, aquele que me contatou, seja a gerência, um CEO, quem for, e o que precisa para você que vai fazer, você empresário, ou mesmo na consultoria. Saber histórico da marca, quem são os fundadores, o que eles queriam, se existe um propósito, os diferenciais em relação à concorrência, valores e a linguagem. É jovem, é divertido, é sério. Então, quando você tem esses elementos, você começa a dar o tom que precisa para esse Instagram, para a mídia que você quer contar a tua história. Então, é com tudo isso que você fala, ok, a partir daqui dá para montar. É técnico, tá? É técnico e leva um tempo, mas é algo muito bacana que dá bons resultados. É uma dica de ouro. Vambora, né? Bora. Começar nisso? Bora. Então, feito.